Fala pessoal, eu estou aqui nesse segundo vídeo falando sobre o personagem Davi, o rei Davi, que se encontra lá no Antigo Testamento. E em cima da vida de Davi, nós estamos falando sobre como eu posso me tornar uma bênção, uma pessoa usada por Deus para me tornar uma bênção na vida de outras pessoas. Nesses primeiros vídeos do ano, né, tenho aí o primeiro vídeo e esse é o segundo. Eu quero estar falando como o mais importante, né, de nós pedirmos para Deus num próximo ano que se inicia, num ano novo que se inicia, é de eu me tornar um canal de bênção. Essa palavra foi o que Deus colocou no meu coração no culto da virada. Os dois últimos sermões, né, um pregado no domingo sobre a pessoa de Paulo e o outro pregado sobre a pessoa de Davi no culto da virada. Eu preguei sobre Paulo primeiro e depois preguei sobre Davi. Sobre Paulo eu preguei no domingo e sobre Davi eu preguei na terça-feira no culto da virada. Só que aqui no canal eu estou dando uma invertida, eu estou falando sobre Davi primeiro. Então, em cima de Davi, como eu posso identificar, como eu posso ser usado por Deus, ao invés da gente continuar sempre naquela perspectiva de pedir bênção materiais ou prosperidade financeira, como eu posso pedir de Deus uma unção específica para ser usado no ministério do Senhor. Então esse é o segundo vídeo. Continuando, só uma recapitulagem, né, do que foi a vida de Davi, como as coisas foram acontecendo. Primeiro Davi vai lá e desafia aquele gigante, derrota aquele gigante. Depois daquela vitória sobre a vida do gigante, sobre aquele gigante, vem ali o cântico das mulheres declarando que Davi era um guerreiro que matava 10 milhares, né? Era uma coisa simbólica, lógico, era um cântico de forma simbólica, colocando ali, fazendo uma comparação até com o rei Saul. Saul matou seus milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. Depois nós vemos ali a amizade de Jonathan, né? Jonathan, filho de Saul, que eles tiveram ali uma amizade profunda, Jonathan sendo filho do rei e o próprio Jonathan depois declarando que Davi seria o próximo rei de Israel. Então algumas evidências foram acontecendo e aquilo foi se concretizando na vida de Davi. Mas apesar disso nós temos outras situações que aconteceram, que podemos esmiuçar mais aqui na palavra do Senhor, que vai evidenciando o que Deus tinha na vida de Davi e que nós podemos usar para nós, porque quando Deus tem um ministério para nossas vidas, quando Deus tem um propósito de nos usar em uma área, as coisas, oportunidades vão acontecendo. Então, assim, primeira coisa eu quero falar sobre o ambiente que Deus enviou Davi e que muitas das vezes acontece conosco. Quando Deus quer nos usar em alguma área, Ele vai nos enviar para o ambiente que é proporcional ao nosso ministério. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do versículo 14, nós vemos que o Espírito do Senhor se retirou sobre a vida de Saul e começou ali a atormentá-lo, um espírito maligno da parte do Senhor, ou seja, que Deus permitiu que estivesse ali atormentando Saul. E isso aí criou uma oportunidade para quê? Para que Davi fosse inserido na corte. Fosse inserido no ambiente que um dia onde ele estaria vivendo. Então diz a palavra do Senhor que os conselheiros de Saul aconselharam ele de buscar alguém que tocasse um instrumento, que ao ser tocado aquele instrumento, o espírito maligno se retirasse da vida dele. E quem apareceu no cenário, quem foi convocado? O rei Davi. Então, no versículo 19 diz assim: então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então, assim, o ambiente que Davi foi colocado
era exatamente aquele ambiente ao qual ele passaria durante toda a sua vida, que era a corte de um reinado. Então, o ambiente que Deus nos leva, muitas das vezes, é mais ou menos o ambiente que Deus vai nos usar. Outra situação que precisamos estar atentos são as oportunidades que nos aparecem. Porque em 1 Samuel, no capítulo 17, 3 irmãos mais velhos de Davi estavam lá no exército de Saul combatendo, né, no campo de batalha. E a Bíblia vai dizer, por 40 dias teve ali um gigante chamado Golias, ao qual eu já falei sobre ele aqui, afrontando o exército de Israel. E nesse momento, nesse período aí, o pai de Davi, Jessé, pediu para Davi levar ali alguns pães, 10 queijos para um dos seus amigos. E quando Davi leva esse alimento, esse presente, esses pães para os seus filhos, para os seus irmãos, melhor dizendo, diz a palavra que Davi ouviu o gigante afrontando o exército de Israel. Agora eu pergunto para você, o pai de Davi, Jessé, sabia que estava acontecendo exatamente aquela situação de um gigante afrontando o exército de Israel? Com certeza não. Davi ouviu aquele gigante afrontando e ele viu o que ninguém viu. Nem o rei viu, nem os soldados viram que aquele que estava afrontando era alguém que não tinha pacto com Deus de Israel. Então Davi vai e fala: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E nós vemos que Davi vai e se propõe a batalhar, a guerrear contra aquele gigante e tem ali uma vitória tremenda. Davi em nenhum momento, diga-se de passagem, Davi em nenhum momento chamou Golias de gigante, mas chamou ele de incircunciso. Então nós vemos que essa oportunidade foi uma oportunidade que Deus criou para que o nome de Davi se tornasse conhecido. Então, às vezes Deus coloca oportunidades na nossa vida que nós não podemos desperdiçar. Outra situação que nós temos é a própria amizade de Jonatas com Davi. Lá em 1 Samuel, no capítulo 18. No capítulo 18, nós vemos que depois daquela ocasião que Davi derruba o gigante, diz que depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou seu melhor amigo. Quais pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade? Muitas das vezes o bate-papo de nossa preferência, as conversas com as pessoas que nós temos mais ligação, aquelas pessoas que mais se identificam conosco, né? Na nossa vida sempre tem aqueles que são mais chegados. Nós somos amigos de muitos, né? Mais chegados são poucos. O próprio Senhor Jesus tinha seu círculo ali de 3 amigos mais íntimos, né? Então, assim, Jonathan foi aquele que se tornou amigo de Davi, e Jonathan era filho do rei. Então é outra evidência que vai mostrando, que foi mostrando também Davi o seu propósito ao qual Deus usaria ele. Outra questão, outra situação que mostra o propósito de Deus na vida de Davi, que é o que eu mais gosto, a passagem, eu acho que é uma das que eu mais gosto de Davi. Muita gente gosta mais de 1 Samuel no capítulo 17, né? Quando Davi vai lá, derruba o gigante, corta a cabeça, e é verdade, é muito bom aquela passagem, é muito lindo o que Davi fez ali, foi um fato heróico. Mas o que eu mais gosto não é essa. O que eu mais gosto está lá em 1 Samuel no capítulo 30, que mostra a perseverança de Davi. Aqui em 1 Samuel no capítulo 30 diz o seguinte: ao chegar a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. O que acontece aqui? Davi sai para guerrear junto com o exército inimigo de Israel, os filisteus. Mas no meio do caminho, os soldados filisteus chegam para o seu rei e falam: esse aí é Davi, a gente não está muito satisfeito com a presença dele, manda ele de volta, porque vai que esse cara, no meio da batalha, resolve se voltar contra nós, e nós vamos perder essa batalha. Está mais ou menos assim o texto. Então o rei chega meio sem graça para Davi e manda Davi de volta.
E nesse período que Davi sai com o exército dos filisteus, a cidade de Ziclag, ao qual ele estava morando e vivendo, se torna desguarnecida, ficou desguarnecida. E veio ali um exército inimigo, algumas tribos inimigas vieram ali, levaram suas mulheres, seus filhos, queimaram a cidade e roubaram seus bens, seus pertences. A palavra de Deus vai dizer que os homens que acompanhavam Davi, aqueles que Davi achou ali na caverna de Adulão, aqueles 400, depois parece que se torna 600 homens, né, se voltaram contra Davi. E a palavra de Deus diz no versículo 6, é uma das passagens mais lindas que eu gosto, que diz o seguinte: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. A perseverança de Davi. Isso daqui é uma das passagens mais lindas que mostram que Davi, ele perseverava em guerrear, em acreditar que Deus iria dar a vitória a ele. E mostra que Davi realmente seria, né, um grande guerreiro, um grande rei na presença do Senhor. Então, diante dessas evidências, muitas das vezes Deus mostra no exemplo bíblico que nós podemos também identificar algumas situações que acontecem em nossas vidas. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe sua família.